No vídeo de hoje falaremos sobre as pseudoartroses. Você já recebeu alguma vez um pedido em que você ficou na dúvida para dar esse diagnóstico? Achou que estavam faltando informações clínicas? Então vamos ver se a gente consegue se virar basicamente com as características de imagem e com o que o exame está dizendo para a gente. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos que estão chegando aqui agora, meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista e nesse canal a gente discute os principais temas relacionados à radiologia musculoesquelética, a área nobre da radiologia. Então se você tem interesse nesse conteúdo, considere se inscrever ativando o sino de notificação aqui embaixo para você receber um aviso sempre que eu postar vídeos novos e também compartilhando esse vídeo. Vamos lá, eu preciso bater 1000 inscritos até o final desse ano, essa é a minha meta. Então, pessoal, a aula de hoje ela vai estar organizada da seguinte maneira. A gente vai fazer uma breve recordação da definição de consolidações, né? Aí a gente vai pensar ou entender o que seria consolidação retardada e pseudoartrose. E aí sim a gente vai discutir os tipos de pseudoartrose que a gente pode se deparar. Eu obviamente não sou ortopedista, então eu vou trazer algumas noções muito básicas e muito simples de tratamento que são importantes aí para nós que somos radiologistas. E aí no final a gente faz um breve resumo, como sempre, não é isso? Então tá bom, partindo lá pessoal para as nossas definições. Então o que é uma definição ou qual é a definição clínica de consolidação? O que o colega ortopedista considera lá examinando o paciente como sendo uma fratura consolidada? Então, clinicamente, uma fratura é considerada consolidada quando ela tiver isso aqui, ó, quando o paciente tiver ausência de dor e ou de instabilidade em manobras de estresse no foco de fratura. Então, o que eu quero dizer com isso? Imaginem lá que o paciente tem uma fratura no braço, e aí o ortopedista examina, né, faz palpação, o paciente não tem dor, e quando ele faz testes de estresse, né, tentando levar a carga naquele foco de fratura, o paciente também tolera bem. E, especificamente para as fraturas do membro inferior, um bom critério de consolidação clínica é o paciente conseguir suportar carga corporal sem apoio e sem dor. Tá? Qual a definição, pessoal, radiográfica de consolidação? A gente encontra algumas na literatura, mas uma que eu gosto bastante é essa aqui. É a presença de um calo ósseo unindo pelo menos 3 das 4 corticais, ou seja, se eu fizer o AP e o perfil, né, eu vou ter 2 corticais que eu visualizo no AP, 2 corticais que eu visualizo no perfil. Então, se eu enxergar um calo ósseo unindo pelo menos 3 dessas, entre aspas, 4 corticais, eu vou considerar que a fratura está radiograficamente consolidada. E isso, pessoal, é claro que isso vai acontecer, eu vou flagrar a presença de calo ósseo se a gente estiver diante de uma fratura que está sendo tratada por um meio que produza consolidação indireta. Então, essa aula de hoje de pseudoartroses, ela não deixa de ser uma continuidade daquela aula de fraturas. Eu vou deixar aqui em algum lugar o link para aquela aula. Se você não assistiu ela, vale muito a pena parar nesse momento aqui e assistir ela para depois retornar aqui. Ela é como se fosse um pré-requisito para essa aula, né? Porque lembrando que se eu estiver diante de uma fratura que está sendo tratada por meios que produzam consolidação direta, eu simplesmente não vou enxergar calo ósseo, eu simplesmente vou ver a linha de fratura sumir, né? Como a gente discutiu lá extensamente naquela aula. Ok. E, fazendo uma breve recordação aí, é fundamental assistir aquela aula, mas trazendo alguns aspectos que são fundamentais para a gente entender isso aqui de hoje, quais são os pré-requisitos para uma fratura consolidar? A gente viu lá que uma fratura, ela se consolida, o corpo ele é bastante inteligente e ele produz consolidação, exceto se as condições estiverem muito adversas. Então, o que eu preciso para que uma fratura se consolide? Eu preciso que ela tenha algum grau, né, de estabilidade no foco de fratura, seja ela relativa ou absoluta, como a gente discutiu lá anteriormente. Eu preciso que exista vascularização no foco de fratura. E com isso, ou para eu entender se a vascularização está boa ou não no foco de fratura, basicamente eu olho para as partes moles ao redor do foco de fratura. E eu preciso ter, essencial,
não posso ter infecção e eu não posso ter tecido morto interposto no foco de fratura. Ou seja, eu não posso ter osso necrótico ou mesmo tecido mole necrótico interposto no foco de fratura. Diante disso, eu posso ter fraturas que, obviamente, eu posso ter fraturas que vão mal, que evoluem mal. Quais são as complicações? Principalmente, eu posso ter uma fratura que começa a demorar demais para se consolidar, ou eu posso ter a famosa, a declarada, né, pseudoartrose. E o importante, pessoal, é a gente notar o seguinte: consolidação retardada e pseudoartrose, elas representam espectros da mesma condição, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que são diagnósticos diferentes. Na verdade, são espectros da mesma condição. E são as principais complicações no tratamento das fraturas. Então, vale muito a pena a gente aprender, a gente ter noções muito boas sobre isso. Qual é a definição disso, então, pessoal? A definição disso aqui, ou na verdade, onde elas tendem a ocorrer mais? Elas tendem a ocorrer classicamente na diáfise de ossos longos de adultos, né? Então, pseudoartrose, retardo de consolidação é muito tradicional de acontecer na diáfise de ossos longos. Pense aí uma tíbia que começa a evoluir mal e não consolida, pense aí um fêmur que começa a evoluir mal e não consolide. Quais são os principais fatores de risco ou os fatores associados a esse tipo de condição? Então são eles aí, uma listinha que a gente vai entender que no final das contas ela vai contra aqueles fatores que eu disse que são essenciais para uma fratura se consolidar. Ou seja, o primeiro deles é movimento excessivo no foco de fratura. Eu falei lá que uma fratura tende a se consolidar desde que esteja ou desde que exista algum grau de estabilidade no foco de fratura. Se uma fratura tiver vascularização insatisfatória, ou seja, não está chegando o suprimento de sangue necessário para ela cicatrizar, ela não vai consolidar. Se eu tiver interposição de tecidos moles ou de osso desvitalizado, se eu tiver uma separação muito grande das margens, né, se eu tiver margens muito distantes uma da outra, isso não vai consolidar. Ou, que é quase a mesma coisa, se eu tiver uma perda óssea muito significativa, né? Obviamente, se eu tiver um coto aqui, muito distante dessa maneira, não é possível, vai demorar muito que o osso reforme esse hiato, né? E, obviamente, é um pré-requisito, como eu disse, nenhuma fratura que esteja infectada, ela vai se consolidar. Então, esses são os principais fatores aí de risco ou mesmo fatores associados à pseudoartrose. Então, finalmente, qual é a definição de pseudoartrose, pessoal? A gente pode ir para o critério temporal, né? E na literatura não é algo muito assim assertivo, né? Qual é a definição temporal exata? Porque cada fratura basicamente leva um tempo para se consolidar. Mas existem algumas estimativas aí que uma fratura que não se consolidou após 6 a 9 meses, ela deve ter algo errado e ela passa a ser chamada de pseudoartrose. Particularmente eu não gosto muito dessa definição porque ela limita que a gente saiba qual foi o momento que a fratura ocorreu. Eu começo a gostar um pouco mais dessa definição, que é aquela que diz que não há sinais radiográficos de consolidação há pelo menos 3 meses. E essa definição ela já inclui uma coisa importante, que é o controle evolutivo de uma fratura, né? Então eu faço, imagina um exame de imagem agora, dali 3 meses eu faço outro exame de imagem e a imagem está exatamente igual. Isso significa o que, pessoal? Que o processo de consolidação não está evoluindo. E é essa definição que eu mais gosto. Ela é muito simples e ela não inclui grandes noções temporais, ou seja, eu não preciso saber quando que a fratura ocorreu. Eu só preciso, pessoal, ter uma avaliação evolutiva da fratura. E como a gente aprendeu lá naquela aula de fraturas, eu vou de novo deixar o link dela aqui em algum lugar, que ela é muito importante, a gente viu que o processo de consolidação é algo extremamente dinâmico e que está sempre em movimento. Portanto, se eu faço uma radiografia hoje e eu faço uma radiografia daqui 2 semanas, eu obviamente devo ver sinais de que a consolidação progrediu. E se ela não progrediu, muito provavelmente eu estou diante de uma pseudoartrose. E essa é, como eu disse, a melhor definição que eu posso deixar aqui para vocês. A gente vai ver que por imagem, além disso, o osso praticamente mostra para a gente, ó, eu não estou conseguindo consolidar, e ele inclusive sugere para a gente qual é o motivo dele não estar conseguindo consolidar. A gente vai ver isso já já.
Então, a gente tem, pessoal, basicamente dois tipos de pseudoartrose. A gente pode dividir elas em dois grandes grupos. Pense aí na sua cabeça, comece a organizar então na sua cabeça, quando uma fratura está evoluindo mal, ela está evoluindo mal, basicamente tem uma bifurcação. Ela pode estar evoluindo mal porque ela tem vascularização, mas está faltando muito provavelmente estabilidade no foco de fratura, ou ela está indo mal porque ela não tem vascularização. E aí é mais complicado, preciso otimizar essa parte. Então, diante disso, eu vou ter um grande grupo de pseudoartroses que são vascularizados, ou seja, o osso tem potencial biológico e ele está mostrando isso para a gente ao apresentar margens hipertróficas dessa maneira. O que o osso está falando aqui para a gente? Ele está falando assim, ó, eu consigo consolidar, estou te mostrando, eu consigo até fazer bastante osso, minha margem está ficando hipertrófica, só que a estabilidade não está ficando boa. Então eu começo a formar um calo, aí vem, mexe o foco de fratura e eu perco tudo aquilo. Aí eu preciso reformar um calo em cima daquele calo que eu estava fazendo. Aí mexe de novo, eu preciso reiniciar o processo. E esse ciclo vicioso vai ser o que vai explicar essa margem hipertrófica. Portanto, veja, o osso te mostra o que está acontecendo com ele. Esse é um grupo de pseudoartroses que o potencial biológico, a vascularização está muito boa, provavelmente vai ter que ser otimizado a estabilidade no foco de fratura. E para isso eu não preciso saber quando que foi a fratura, não preciso saber se tem 6 ou 9 meses. Se uma fratura começa a evoluir com margens hipertróficas dessa maneira, vai ser necessário estabilizar, vai ser necessário melhorar a estabilidade, senão ela não vai consolidar e, portanto, ela está se transformando numa pseudoartrose. Já num outro polo, a gente vai ter fraturas ou fraturas que não têm condição de consolidar, por quê? Ou porque eu tenho tecido necrótico interposto, ou porque eu tenho um defeito muito grande. E essas pseudoartroses, elas vão ser caracterizadas como avasculares, porque aqui a vascularização está muito ruim e o osso não vai conseguir sozinho resolver isso. E no meio termo, a gente tem um grupo aí de pseudoartroses que a margem fica atrófica e que ela tem lá um baixo potencial biológico também, então ela vai estar mais aqui para o polo avascular. Em resumo, pessoal, essa figura mostra uma coisa muito importante para a gente. Diante de qualquer fratura que você está fazendo controle evolutivo, você deve olhar para as margens dessa fratura. As margens vão te indicar o que está acontecendo com ela. Se a fratura não está consolidando e a margem está começando a ficar muito grande, provavelmente você está diante de uma pseudoartrose hipertrófica. Se a fratura não está consolidando e as margens estão atrofiando, provavelmente você está diante de uma pseudoartrose que tem pouca vascularização e, portanto, pouco potencial biológico de se consolidar. Diante disso, a gente pode resumir então as pseudoartroses, os tipos de pseudoartrose vascularizadas, como eu disse, que tem um ótimo potencial biológico de consolidação e está só faltando estabilizar o foco de fratura. Já as pseudoartroses avascularizadas, eu tenho pouco potencial biológico e nesses casos vão precisar de intervenções mais importantes, não só estabilizar o foco de fratura. Geralmente as margens vão ter que ser revitalizadas, assim como otimizar a estabilidade. E as pseudoartroses que têm sinais de infecção, quais são elas? Eu também tenho uma aula aqui de osteomielites. Esse conhecimento vai ser utilizado aqui da mesma maneira como se fosse uma osteomielite. Então a gente vai ter pseudoartroses com estigmas de infecção. E aí a gente vai ter que, antes de tudo, tratar a infecção com antibiótico sistêmico, usualmente sistêmico, e até antibióticos locais, aquelas pérolas de antibiótico, e isso vai fazer ou vai produzir condições para que daí sim a fratura comece a pensar em se consolidar. Vejam lá, pessoal, exemplos. Veja essa fratura aqui. Eu não preciso te falar há quanto tempo essa fratura existe. Vejam que são exemplos clássicos aí do Greenspan, né? Peguei só coisa muito clássica, até a qualidade da imagem fica um pouquinho diferente, porque são radiografias mais antigas, mas eu não preciso te falar qual é o tempo de evolução dessa fratura. Não interessa, praticamente não interessa. Veja o grau de hipertrofia dessas margens. Veja o grau de esclerose. A margem está praticamente formando como se fosse um osteófito. E essa, pessoal, é o motivo pelo qual isso aqui é chamado de pseudoartrose. É como se fosse uma articulação
Veja o nome, pseudoartrose. É como se fosse uma articulação formada que tem artrose, portanto o nome pseudoartrose. Mas observe então que não preciso, obviamente que se eu tiver a noção de há quanto tempo essa fratura existe, eu vou ter melhor condição de saber sobre isso. Mas eu tenho aqui margens bastante hipertróficas mostrando que é um tipo de pseudoartrose vascularizada que provavelmente a estabilidade no foco de fratura não está bom. Vejam esse outro exemplo em que a margem não é tão hipertrófica como a anterior, mas também é hipertrófica, esclerótica. O osso aqui está te mostrando o seguinte, ele está te falando assim, ó, eu consigo consolidar, estou produzindo osso, eu só não estou conseguindo organizar isso porque a estabilidade não está das melhores, tá? Isso é o que o osso está me falando e a gente precisa aprender a entender o que ele está falando. Então isso são exemplos de pseudoartroses hipertróficas. Já esse outro caso, veja no raio-x inicial e num raio-x 6 meses depois. A fratura, pessoal, ela está praticamente igual. E nenhuma fratura fica igual. A gente aprendeu lá que o processo de consolidação é extremamente dinâmico e está sempre mudando. Se 6 meses depois não aconteceu nada e a radiografia está praticamente igual, sim, você está diante de uma pseudoartrose. E nesse caso aqui não fica muito difícil de entender que tem provavelmente osso necrótico interposto, os tecidos moles provavelmente não estão dos melhores e obviamente a estabilidade também não está muito boa. Portanto, tudo isso tem que ser otimizado para essa fratura se consolidar. Mas vejam que as margens aqui te mostram, eu não tenho condição de formar osso, portanto eu sou uma pseudoartrose atrófica, né? E o último grupo aí de pseudoartrose são aquelas que têm estigmas de infecção. Vejam lá, sequestros ósseos, espessamento cortical, lesões líticas esparsas, né? Então tudo o que a gente faria a gente pensar em um processo infeccioso associado. E é óbvio que é um grande fragmento sequestrado, como demonstra o esquema aqui, é óbvio que nenhuma fratura vai consolidar diante de condições tão adversas, tá? Como eu disse, pessoal, algumas noções muito breves de tratamento, já que eu não sou, ortopedista. Diante de pseudoartroses hipertróficas, o que os colegas de ortopedia vão acabar fazendo vai ser ou que é melhor, o que tem de se melhor para fazer diante de uma pseudoartrose hipertrófica é otimizar a estabilidade. Então talvez pensar em colocar um dispositivo que vá produzir mais estabilidade ou ver se o paciente está de fato fazendo o repouso necessário, se ele estiver utilizando gesso, né? E diante de pseudoartroses atróficas, aí sim o tratamento é um pouco mais complicado. O colega vai ter que fazer uma otimização do potencial biológico, ver como é que estão as partes moles, ver se vai precisar colocar enxerto ósseo, desbridar, limpar essas margens e até também otimizar a fisioterapia pensando em melhorar partes moles. Perceba que aqui o tratamento é um pouco mais complexo do que aqui, né? E nas pseudoartroses infectadas, é óbvio, a gente vai precisar primeiro tratar a infecção, depois disso o osso consegue, entre parênteses, liberar a energia gasta para debelar a infecção para poder se consolidar. E a antibiótico terapia aqui, como eu disse, ela pode ser feita ou deve, na maior parte das vezes, ser feita por via local, com aquelas pérolas de antibiótico e também por via sistêmica, otimizando bastante o tratamento. Em resumo, pessoal, essa aula ela é complementar àquela de fraturas e que a gente deve lembrar que a consolidação sempre é um processo dinâmico e que está em constante evolução. Fique sempre com essa ideia na cabeça que a consolidação ela é um processo contínuo, ela nunca para. Se ela parou, é porque tem alguma coisa errada, tá? E sempre, diante de uma fratura que está indo mal, olhe para as margens, né? Diante de uma pseudoartrose, as margens indicam o potencial biológico daquela estrutura se consolidar ou não. Então, margens hipertróficas ou escleróticas, eu vou ter um bom potencial de consolidação, provavelmente eu só preciso otimizar a estabilidade, né? E margens hipotróficas ou mesmo completamente atróficas, aí o tratamento é um pouco mais complicado, pensar em otimizar partes moles, pensar na possibilidade de usar enxerto e até no desbridamento das margens e também, não é possível excluir, nesse caso aqui, também melhorar a estabilidade se isso for possível. E naquelas pseudoartroses infectadas, sempre tratar a infecção ou mesmo em suspeitas, sempre excluir a possibilidade de
infecção associada. Tá bom, pessoal? Era isso, até a próxima e um grande abraço.